E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um Pod Cristão, nosso pod da nossa semana, da lição dos jovens. E, como de praxe, nós temos nossos convidados. Obviamente que eu estou sozinho hoje, porque hoje meu co-host não conseguiu estar presente, né, por questões de trabalho, não conseguiu chegar, muita entrega para fazer, deu uns enroscos na cidade que ele foi e acabou que ele não conseguiu vir. Então aqui nós temos dois convidados que já são carteirinha carimbada aqui do nosso Pod Cristão e eles já vieram aqui, acredito que mais de 2 vezes. E nós temos primeiro a Leia, que é a nossa, faz tudo na igreja aqui do Bom Jesus. Ela também faz parte aí dos aventureiros esse ano, mas o ano que vem vai fazer parte também dos bravadores, faz parte do Ministério Jovem também, está envolvida aí na nossa caminhada cristã também. Nós temos também o Gabriel, ele atualmente está trabalhando. Brincadeira, gente. Ele trabalha faz tempo, mas ele trabalha com sites também, então depois ele pode expressar um pouco mais sobre a profissão dele. E também ele é um grande músico aí, toca bastante violão, piano, sai tocando tudo que você precisar. E só não canta muito bem, mas está chegando lá, está melhorando. Brincadeiras à parte, mas agradeço que vocês aceitaram o nosso convite de estar aqui. E quero que vocês deem um oi para a galera aí, para que eles possam conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Faz tempo que eles não vêem vocês, né? Então... Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Faz tempo, eu estava na passada. Estava na lição passada, voltamos aqui, estou na reprise. Não é reprise, tá? Lição nova. É um prazer estar aqui mais uma vez, é muito gostoso participar. Vocês têm que vir, é igual o chamar de Cristo. Vim verde, vocês veem que dá um friozinho na barriga no começo, mas depois é tudo muito gostoso. Boa noite. Não sei. Agora sim. Não sei o horário, né, que vocês vão estar escutando. Boa noite, boa tarde, bom dia. Mas é um prazer estar aqui. Estou bem cansada, um dia bem cheio. Mas a gente, para falar do amor de Deus, a gente sempre está disposto a estar aqui. E é isso. Muito bem. Antes de a gente fazer a nossa oração, pegue a sua lição, se você estiver aí, abre na lição 7, que nós estaremos estudando sobre ela. Após a oração, eu estarei falando um pouco mais sobre ela. Queria convidar a Leia para que ela pudesse fazer a nossa oração inicial. Oremos. Querido e amado Pai, obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem sido bondoso, tem cuidado da gente. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado em cada aspecto. E neste momento queremos pedir que o Senhor se faça presente em nossas vidas para que possamos aqui juntos falar sobre o Teu amor, passar para as outras pessoas de um jeito claro, que eles possam entender e que também possam abrir os corações para que possam receber a Tua palavra de uma maneira que possam se entregar também a tudo isso, a todo este amor que o Senhor propõe, que o Senhor nos mostra através de todos os feitos da Tua palavra, de todos os feitos, de todos os milagres. Queremos que esteja conosco, que nos ajude a cada dia mais estarmos mais próximos de Ti e que a Tua palavra seja o nosso guia, o nosso mapa para tudo o que formos fazer. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, a nossa lição, ela tem o título Morte e Ressuscitado, e como agora nós estamos num progresso de imagem, nós temos a nossa tirinha na tela aí, para que vocês possam estar vendo. Então tá ali escrito, né, morte e ressuscitado, né, e ali tem um diálogo, né, de Jesus com uma pessoa, que nós vamos entender quem é ela, que está escrito aqui, né, Lázaro, saia para fora, e a outra tirinha diz, eu não sabia que precisava disso, até ver isso.
Interessante que a lição, o nosso texto-chave, acabei esquecendo de falar, que é João 11, e o nosso texto-chave ele vai ali descrever sobre a questão de a morte de Lázaro ali, e tem uma descrição muito interessante, porque a gente vai conseguir entender como que era a convivência, né, de Cristo com Lázaro ali, e tinha as irmãs dele, na verdade, que também está nesse contexto. Não vou dar muito spoiler, porque a gente vai comentar muito sobre essas questões, e a gente vai entender também o porquê, né, que Jesus ali, ele esperou alguns dias para estar indo até Lázaro ali, para demonstrar a Deus ali de uma forma que as pessoas ficaram tantas surpresas por um lado bom quanto por um lado ruim. Então isso nós vamos estar aprendendo na nossa lição dessa semana. Nossos convidados têm algum comentário sobre sábado? Quiser comentar, fique à vontade. Eu achei interessante essa tirinha ali que fala: Lázaro, saia para fora. Assim, na nossa língua, né? No nosso modo de interpretar, né? Sai para fora, é mesmo que sobe para cima, desce para baixo, né? Algo que, assim, é meio estranho, né? De se falar. Lázaro, sai para fora. Mas fui pesquisar, né, o porquê disso, e na língua hebraica ali o saia para fora quer dizer ali uma ênfase naquilo, né? Saia, né? Saia para fora. E como o Jonas disse, a gente vai entender ali no meio da lição, em meio à lição, né, dos dias ali, a gente vai entender que esse foi um milagre extraordinário, né? Um milagre que todos achariam impossível. Então, essa ênfase ali, saia para fora, era ali uma coisa que a gente jamais poderia imaginar que poderia acontecer dele realmente sair, né? Ali depois, no outro diálogo que diz, né? Eu não sabia que precisava disso até ver isso, né? Que ele até ficou surpreso com aquilo que ele viu, né? Depois da fala de Jesus ali. Muito bem. Mais quer falar alguma coisa, Gabriel? Tudo certo? Tranquilo. Vamos dar continuidade, então. Na nossa parte de domingo, nós temos aqui voltando ao Crisol, né? E aqui a gente volta um pouco sobre o capítulo 10. Né? Ali no capítulo 10 há uma explanação do Jesus pastor. Né? E ali conta o quê? Que se uma pessoa ela não entrar pela porta do curral ali, ela é considerada uma pessoa que é ladra, salteadora. Por quê? Porque ela não tem uma boa intenção. Por que não tem uma boa intenção? Porque se está a porta para você entrar e você está pulando a cerca, de uma certa forma, você está fazendo alguma coisa que não é agradável ali naquele momento. Então ali já era um ensinamento, né, de que a porta é Jesus. Porque se você passa ali pela porta, você faz parte do quê? Do bom pastor, e ele vai estar cuidando de você. Então ali ele estava demonstrando um contexto, ele estava demonstrando como deveria ser o cuidado que deveríamos ter com essas pessoas, como que um pastor tratava bem essas pessoas. Então assim, ele estava no Jordão, e aí surgiu essa questão que aconteceu em Jerusalém, porque Lázaro estava doente. E ali, num relato que nós vamos entender mais à frente, eu não vou falar, porque senão a gente perde, né, o spoiler, né, porque segunda-feira o menino aqui já está até coçando aqui a unha, para mim não falar a parte dele. Mas assim, João ele destaca muito a teologia de Cristo, né, e como que ele conduzia. E nós vamos entender desse capítulo 11 uma coisa muito interessante, o porquê da espera e o porquê da tranquilidade que Jesus estava, mesmo que Lázaro ele era uma pessoa íntima de Cristo, e Deus e Jesus amava muito ele, porque pelas suas duas irmãs, que eu vou deixar os meninos falarem também, para que vocês possam ficar aí para escutar um pouco sobre essa lição maravilhosa. Então assim, o diálogo, e depois de todos os acontecimentos ali que nós vamos entender na lição,
Ainda assim, as pessoas não queriam sair das trevas, e sim, elas continuavam nas trevas. A luz estava presente, a luz estava sendo demonstrada, mas, mesmo assim, aquelas pessoas elas não entendiam o contexto que Cristo estava querendo dizer naquele momento. Então, nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, a história e o contexto é sobre Lázaro, só que nós vamos entender como isso tem a ver com a gente no nosso cotidiano. Alguém quer falar sobre domingo, alguma coisa? Não? Então, Gabriel pode nos falar aí sobre segunda-feira. Beleza. Aí chegamos segunda-feira ali, né? E o nosso título é Indo a Betânia. Então, quando a gente chega na segunda-feira, a gente se depara com o seguinte. Quem começa a ler João 11, começa a se pensar quem eram aquelas duas mulheres, né? Marta e Maria. Cheguei até a pensar, será que a Maria é a mãe de Jesus? Não é a Maria mãe de Jesus. Nem as 10 virgens de Maria Madalena. Duas lições passadas. Mas quais relação, né, que tem elas? A gente fica pensando que relação, que importância que elas têm, por que citar ela? Tudo bem, Lázaro ocorreu um milagre com ele, mas o que tem todo aquele contexto? E o pessoal se pergunta nessas questões e fala que Jesus amava essas pessoas, né? E ali da gente mais para frente, a gente também, o leitor, ele espera um desfecho positivo, né? E também fica pensando assim, Jesus recebeu a mensagem que Lázaro estava doente. Aí a gente esperava que Jesus ia chegar a tempo. Se a gente considerar naquela época, a gente fala, não, Deus vai chegar a tempo, Jesus vai chegar a tempo. E a gente vê que demora alguns dias ali, né? Eu não me recordo o dia certinho, mas demora um dia. Uns 3 dias. Isso, uns 3 dias. Uns 3 dias. Eu sei que passam desses 3 dias, que depois eu acho que a Léa vai comentar sobre certinho o porquê. A viagem de onde Jesus estava até lá era um dia de viagem. Era um dia de viagem. Isso, era um dia de viagem. Era um dia. Só que demorou mais que um dia. E a gente fica pensando, né? Por que Jesus deixou isso acontecer? Por que ele ficou esperando? Por que ele não foi? Porque ele atrasou. E esse atraso foi intencional. E a gente fala, nossa, mas por que ele permitiu, né? Considerando que a gente não saiba o que aconteceria depois, muitas pessoas se frustrariam. Ia falar, nossa, mas um dia demoraria para chegar, até 2, e você ainda, assim, atrasou 3 dias. Mas o propósito de Deus, eles podem se cumprir em tempo diferente do nosso. Então, não é do nosso jeito, não é do nosso momento. A gente pode pedir a Deus, a gente comenta com Deus, mas a gente não sabe quais são os planos de Deus. Porque a gente vê isso aqui, mas Deus ele vê todo em torno, tudo em volta. E nenhuma equação externa, né, levou Jesus a agir. A gente tem aqui grifado, levou Jesus a agir. Ele estava determinado a fazer a vontade de Deus. O que governava suas ações era o relacionamento que tinha com o Pai, não as expectativas humanas. Então, Jesus ele tem uma conexão com Deus, por mais que ele seja o Filho, que é um ponto assim, que a gente pode ter essa conexão com Deus. Eu falo no sentido de estar conversando com Deus, assim como Jó, por exemplo, ele tinha essa conexão de confiança. E ele confiava, independente do que acontecia, ele confiava. Que a gente tem de Jó, por exemplo. E aí, quando Jesus chega, né, até Lázaro, ele já estava sepultado há 4 dias. Essa questão de 4 dias. E os discípulos tinham medo de voltar, né? Quando Jesus falou que ia voltar, os discípulos tinham medo de voltar, porque eles tinham acabado de sair de lá perto. Os judeus queriam apedrejar eles, então eles falaram, o quê? Vou voltar? Nem na bala, os caras vão querer jogar pedra em nós, vai querer voltar. Aí, o que os discípulos pensaram? Eles ouviram falando que Lázaro estava doente. Aí Jesus falou que, não, Lázaro vai descansar, né? Aí, só que era descansar do quê? De arrasta para cima. E os discípulos pensaram que, vai descansar de dormir. Então dorme que passa, dorme que ele sara. Só que na verdade não era esse dormir de sono. Aí Jesus falou, não gente, é dormir de arrasta mesmo, vai morrer ali, e é isso. Então, os discípulos pensaram que queria dizer que Lázaro ia descansando e que isso ajudaria a saúde dele, por isso que eles falam isso. Mas, contudo, muitas vezes se referem à morte, quando essa escritura comenta sobre sono, comenta sobre a morte. Então, Jesus explicou claramente o que queria dizer. Então, essa segunda-feira a gente vem apontando onde Jesus estava, o que aconteceu, para contextualizar essa introdução. E aí vem depois com a
Leia. Só fazer um comentário aqui em relação à segunda-feira, que eu achei interessante, foi que Cristo ele falou, né, de uma forma interessante, nós vamos entender um pouco mais à frente, que é caminhar sobre a luz e não à noite. Porque de dia você enxerga tudo o que está à frente de você. Se você for à noite, a dificuldade é maior e você pode acontecer várias coisas. Torcer pé, pisar em buraco, essas coisas. Ainda mais se você não tiver uma luz. Ainda mais na época do deserto, né? Que era, ainda mais... Hoje a gente tem poste. mas não é sobre essa luz também que a gente fala, né? E ele disse aqui, ele deixou claro também que mesmo na luz a gente ainda poderia tropeçar, ainda poderia acontecer certas coisas, né? E com a morte de Lázaro ali também ficou provado isso, né? Que mesmo que a gente siga a Jesus, seja o seu melhor amigo, a gente não está livre da morte aqui, né? Mas existe uma esperança, né? E a gente vê isso não só com Lázaro, mas com vários outros, inclusive Jó, o principal também, de tudo, e principalmente Jesus, Filho de Deus. O Filho de Deus veio até a Terra, se tornou em carne e ainda assim sofria muitas coisas e teve uma das mortes mais brutalizadas, né? Que a gente pode, assim, não consegue nem imaginar a dor que foi aquilo. Então, assim, é uma esperança para nós, né? Que, assim, por mais que a gente esteja passando por uma dificuldade, Jesus deixa claro que a gente tem que passar por certas coisas, mas ele vai estar ali nos capacitando, nos dando forças para poder, às vezes, se recuperar de uma dor ali, de um luto, porque não é fácil mesmo perder um ente querido ou passar por uma doença. Então, se você está passando, não ache que Jesus te abandonou, tanto que Jesus não tinha abandonado aqui essa família, eram para um propósito, né? Mas ele vem no momento certo e ele enxuga as lágrimas no momento certo também. Amém. Sim, isso é muito interessante. E a Leia falou muito bem que é a questão simples, né? Nós temos o problema, nós vamos continuar tendo este problema, só que a capacitação que Cristo nos dá, elas nos fazem ser mais fortes. Então, por exemplo, se Deus está capacitando você para fazer algum trabalho para Ele, você pode ter certeza que vai dar certo. Ah, mas fala como? É só você pegar exemplos bíblicos. Nós podemos colocar aí Moisés, quando ele foi tirar o povo do Egito, ele foi até a sarça ardente e Deus conversou com ele e falou, vai lá e liberte meu povo. Ele falou, que jeito? Não consigo nem falar direito. Possivelmente, não sabemos com clareza, mas possivelmente ele poderia ter algum problema na fala, poderia ser gago, fanho, alguma coisa do tipo, e ele não tinha essa capacitação. Mas mesmo assim, Cristo falou assim, vai lá que vai dar certo, pode ir que é eu que estou falando. E assim, ele foi e ele libertou o povo, então há uma capacitação. Não quer dizer que, igual a Leia citou muito bem, que nós não iremos ter tropeços, nós não teremos problemas. E sim que a capacitação vai nos ajudar a se manter. E, já que a Leia falou bastante aí, agora ela vai falar mais, porque agora é a vez dela na terça-feira. Vai lá, Leia. Então, aqui a parte de terça-feira vem ali explanando um pouco mais a fundo, então, o milagre, né? Então, só para a gente entender, o porquê que Jesus ele demorou, então, 4 dias para chegar até lá. Eu costumo falar que com Deus, com Jesus, não há coincidências, né? Sempre tem um porquê. E aqui na lição de Lázaro é ressuscitado, na parte de terça-feira, vem falando um pouquinho sobre o costume deles, né? Das pessoas ali daquela época. E era uma ideia não bíblica, mas sustentada por alguns judeus. E eles diziam, então, que a alma, eles acreditavam que a alma ali permanecia perto do corpo após a morte 3 dias, né? Se eu morrer agora, a minha alma vai permanecer ao meu lado por 3 dias querendo entrar. Então, se tiver uma oportunidade aqui... Tá repreendido. Até 3 dias a minha alma poderia voltar. Então, é uma crença até engraçada, né? Da gente
saber que uma pessoa pode acreditar em tal coisa que E não é eles bíblica. acreditam hoje, né? Tem Acredito. pessoas que acreditam. Alguns judeus acreditavam naquela época que isso era possível. Então, até 3 dias, a alma ficava perto do corpo e eles acreditavam que pudesse, então, tinha esperança de voltar ao corpo, então, aquela alma e a pessoa pudesse reviver. Então, até 3 dias não seria um milagre. Para eles seria explicado por conta dessa teoria deles que eles acreditavam. Então, olha só como Jesus, ele não age, então, por coincidências. Então, 3 dias levava para que uma pessoa pudesse perder a esperança, então, de que um ente querido pudesse voltar à vida. E aí, 1 dia de viagem, que era entre aquela cidade que Jesus estava até ali, onde o seu melhor amigo, né, e essa família que Jesus tanto amava estava. Então, além dos 3 dias que eles acreditavam, então, no 4º dia foi que Jesus, então, chegou lá para ressuscitar, então, Lázaro. Então, no 4º dia, realmente, era impossível, ali na crença deles, que Lázaro pudesse ressuscitar. Então, eu tirei aqui, da parte de terça-feira, 6 lições. Essa foi a primeira, tá? Que eu, embora tivesse já estudado essa lição, essa parte ali da Bíblia, nunca tinha visto isso, né? Nesse conceito teológico aqui, na crença deles, né? Não tinha entendido isso. E a segunda parte é que Jesus, ele é um Deus todo-poderoso, porque a partir desse 4º dia ali se tornou, então, algo impossível para eles. Então, realmente, Deus, ele estava acima da morte, estava acima da crença deles, de que não tinha mais esperança de que ele voltasse à vida. A terceira fala assim, às vezes nós questionamos Deus, né? Mas continuamos confiando. Eu falo por mim mesma, que muitas vezes eu questiono Deus, mas Senhor, por que isso, né? Por que eu estou passando por essa situação? Mas eu continuo ali firme, né? E ali, Marta, ela chegou e foi até Jesus, né? Nossa, mas por quê? Né? Se tivesse chegado antes, né? Meu irmão não teria morrido. Então, ela questionou, mas ela não perdeu a fé, né? Ela continuou ali acreditando. Então, crer ali no impossível, mesmo que a gente ainda chegue até Jesus, né? A gente pode fazer isso, né? Pode, às vezes, quando a gente não está entendendo algo, a gente tem que chegar até Ele e falar, olha, Senhor, eu não estou entendendo, né? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? A gente pode ter essa liberdade de chegar ali como Marta, que era amiga de Jesus ali, muito próxima, e chegou, olha, eu não estou entendendo, né? Por que demora? Por quê? Se pudesse ter chego antes, né? Ele teria mais chance. E a gente pode chegar até Jesus quando a gente está passando por algo e falar para Ele, né? Por que eu não estou entendendo? E com certeza Ele vai nos fazer entender no momento certo, no momento dEle, e vai nos enxugar as nossas lágrimas. Quarta lição que eu tirei de tudo isso é que Cristo não só declarou que ressuscitaria Lázaro, mas que Ele próprio é a ressurreição e a vida, né? Ele disse ali, né, para eles ali, né, que ressuscitaria, né, ele dos mortos, e ele ainda disse, né, eu sou a ressurreição e a vida. A quinta lição, né, que eu até grifei e diz assim, Jesus estava aflito e chorou quando foi ao túmulo com Maria e Marta, enlutados. E 2 vezes João observa que Jesus ele ficou profundamente comovido por causa da perda sofrida pelas irmãs. E olha só que interessante, né? Eu estava pensando aqui, também assisti uma explanação do Rodrigo Silva em que ele fala, né? Imagina só, o meu filho lá na escola, e aí chega, me manda uma ligação ou uma mensagem falando que o meu filho ele está doente, que eu tenho que ir lá para poder ver o que foi que aconteceu. E aí eu não vou naquele momento, né? E aí as pessoas podem achar que seja algo, pouco caso, né? Fiz pouco caso com aquilo. Mas aí eu chego, né? E chego lá na escola e vejo que alguém fez uma coisa muito ruim
para o Cauã ou para o Davi, machucou eles, o menino bateu, mordeu. E aí a gente fica muito triste com isso. E aí, trazendo para Jesus ali, essa tristeza dele, quando ele chegou lá e ele chorou, né? Porque ele viu que realmente, o que o inimigo causou, né? Olha só, não era para a gente estar passando por isso? Era para a gente estar ali, aflito por causa de uma morte? Não era para a gente estar passando isso. E aí Jesus ele fica comovido pelo que o inimigo causou ao nosso mundo, pelo que o inimigo causou aos seus filhos. Não era para a gente estar passando por tudo isso. A gente poderia viver eternamente no paraíso. Por causa do pecado, por causa de um inimigo que chegou, que nos enganou e que nós ali aceitamos, ele ficou comovido com isso. E ali fala assim, né? Porém, a expressão profundamente comovido ali que João usou nesse texto, também inclui ali descontentamento, a indignação. Jesus estava reagindo ao grande intruso e o inimigo que é a morte, né? Que chegou pelo pecado, que chegou pelo inimigo e pela nossa aceitação também. Então, uma lição maravilhosa que a gente pode tirar disso é que Jesus ele ficou comovido e ele sofreu naquele momento, porque um intruso, porque um inimigo ali feriu os seus filhos, né? E causou tanta dor, sofrimento, morte, lágrimas, né? E desespero, né? E ali a sexta lição, que é o final, que fala que Jesus ele tem o poder sobre a morte. Então, por mais que eles achassem impossível ali no quarto dia que Jesus ressuscitasse Lázaro, foi possível porque ele é um Deus todo-poderoso, que ele é o Criador e não só tem o poder na morte, mas tem o poder de criar e recriar as coisas como ele achar que deva. E é isso, na parte de terça-feira, acho que eu falei bastante, né? Muito bem, é isso aí, por isso você está aqui, que você fala bem. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Não, a Leia destrinchou ali, parabéns, Leia. Ficou muito bom. Então, só vou comentar uma coisinha simples aqui, da questão de terça, que eu achei interessante, né, da questão dos 4 dias, né, e o comentário era que ali no contexto, os discípulos meio que o questionaram também, o porquê que ele não ia de imediato, sendo que ele tinha uma íntima comunhão com essa família. E eles não entendiam o porquê. E eles, para que eles pudessem entender, Cristo falou, venham comigo que vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isso. E é interessante que esperou, né? E a gente, obviamente, nós somos diferentes de Cristo, mas quando nós perdemos os nossos entes queridos, nós queremos o quê? Que Jesus volte o mais rápido possível, porque nós queremos ver os nossos entes queridos. Claro, nós temos a falta, nós sentimos a falta, mas ainda não é o momento. A gente tem que aguardar e a gente tem que esperar. Pode ser que seja mais 2 anos, 3 anos, a gente não sabe. Mas o interessante é esse contexto. E o outro que eu peguei aqui também foi a questão que a Leia falou muito bem, a fala de Marta para Cristo. E eu queria ler aqui com o pessoal em casa. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra aí em João 11, capítulo 11, versículo 27, que diz assim: Marta respondeu, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E esse reconhecimento de Marta ali fez toda a diferença, porque ela apresentou, além de ela ter questionado, como várias de nós mesmos já fizemos isso, como a Leia citou bem, ela demonstrou esta fé, essa crença de crer em que Cristo era Filho de Deus. Então só queria deixar essas 2 observações e nós já vamos partir para a nossa quarta-feira. E eu achei interessante também, porque tem uma pergunta aqui que eu acredito que nós todos já fizemos, que a pergunta é: você já orou por alguém pedindo que Deus enviasse, se preciso, sinais? Por quê? Porque a gente tem pessoas importantes para a nossa vida
E às vezes essas pessoas elas precisam do quê? De uma coisa extraordinária, de um sinal maravilhoso ali, um testemunho, um milagre que seja extraordinário. E às vezes a gente já deve ter feito um pedido assim, falar: Cristo, mostra para aquela pessoa, para que ela possa crer, naquilo que o Senhor demonstrou para mim. Só que a gente sabe que não funciona dessa forma, né? A gente pode até tentar, é igual eu costumo dizer, a gente pode até discutir com Deus, brigar com Ele, falar com Ele. Nós sabe que vai perder, mas você pode tentar o tanto que você quiser. Vai perder todas as vezes, e você vai abaixar a cabeça, vai virar e vai sair andando. E vai ter concordado ainda com Cristo que ele estava certo. Essa que é interessante. Então, assim, os episódios aconteceram. Então, os fariseus, eles já tinham ali o episódio do paralítico, do cego e agora uma ressurreição. Eles falaram assim: o que está acontecendo? Porque assim, são dois fatores que vai ser contado na quinta-feira, tá? Não vou entrar na quinta-feira, senão os meninos já me olharam aqui com cara feia já. Mas, só para exemplificar a introdução ali que eles vão falar. São dois pontos. Aconteceu a ressurreição de Lázaro. E a gente pode imaginar e vamos tentar compreender. Estamos num evento, estamos lá naquele momento. E a gente conhece a Cristo, a gente está acompanhando. E Cristo fala assim: olha, saia daí, Lázaro, pode sair. E sai um morto andando. Você faz o quê, filho? Sai correndo de lá. Repreendo em nome de Jesus. Porque assim, no contexto, a surpresa que as pessoas tiveram, obviamente que a gente está brincando aqui, né? Mas pode acontecer. A gente não sabe, o público que estava ali, se muitos só ficaram felizes, ou se ficaram horrorizados, ou só saíram correndo de medo. Mas nós sabemos que temos dois públicos. O público que ali naquele momento entendeu que Cristo era a ressurreição e a vida, e o público que questionou, falou: como que esse homem pode fazer essas coisas de ressurreição? Fizeram o quê? Vocês vão saber na quinta-feira aí, fica ligado aí. E a nossa rede semântica, nós temos aqui sinais. A palavra é sinais. Quando os nossos convidados ouvem a palavra sinais, o que vocês entendem? O que vocês pensam? Eu penso em gatilho, orientação. Eu coloquei aqui 4 palavras. Eu coloquei sinais ali como aceno, como aviso, gesto, uma advertência, né? Que a gente deva seguir para algo. Então, quando tem sinais, a gente pode colocar isso como no trânsito, né? Quando tem as placas ali, é um aviso, como você deve seguir, como você deve andar, né? Ali no trânsito. Então, ali sinais como uma advertência mesmo, como um guia, né? Para onde você está indo e o que você deve fazer. Legal que ela pegou esse gatilho das placas e eu tô trabalhando com um negócio de placa. É engraçado pensar o seguinte: na sinalização existem alguns tipos. Dentre elas, vou citar 3: advertência, sinalização e informação. Então tem sinal para proibir, pare, não siga em frente, vire à direita, proibido seguir em diante. Sinalização, curva acentuada à frente, neblina na pista, animais na pista, e de informação, que é barretos à esquerda, barretos. Então, existem esses sinais. Às vezes a gente sabe, quando a gente está no nosso quarto, bate uma sensação de um ar pesado, nada, e você sente a necessidade de ajoelhar e orar. É um sinal pedindo para você orar naquele momento, porque você pode estar sofrendo um ataque espiritual, você pode estar sofrendo alguma coisa, ou você sente uma necessidade de orar ou visitar alguém, é um sinal para você ir lá, ver como está a pessoa, interceder. Então a gente tem que ficar esperto para esses sinais, porque depois acontece, a gente fala: nossa, eu estava pensando nessa pessoa, nossa, e eu estava com esse sentimento. E achei interessante quando você colocou o sinal, realmente faz bastante sentido. Ah não, o sinal já é uma coisa, mas você colocou advertência, me lembrei das placas quando você comentou. Muito bem, eu coloquei aqui como preparação, porque nós temos os sinais bíblicos, né?
que demonstra a preparação que nós temos que estar fazendo, porque nós queremos estar com Cristo, né? E por a gente querer estar com Cristo, nós temos que ter essa preparação. E igual o Gabriel citou a questão das placas que existem no trânsito hoje, nós temos as placas que estão dentro da Bíblia, que nos demonstra os sinais que está acontecendo no nosso mundo hoje, a desordem que está acontecendo, os sinais que estão acontecendo nas questões familiares, nas questões financeiras, nos climas que está totalmente desorganizado, quando é para chover não chove, quando é para chover chove, e assim por diante. Todos esses sinais, eles estão descritos na Bíblia. Se você estudar a Bíblia ali, tanto Daniel quanto Apocalipse, que tem uma junção de completar um ao outro ali, Daniel e Apocalipse, você vai entender muitas coisas do que está acontecendo hoje e foi descrito e está descrito na Bíblia há mais de 1.000 anos aí, mais de 1.000 anos para frente, para trás, quer dizer, desculpa, mais de 1.000 anos para trás. Então, para que vocês continuem a entender a historicidade ali de Lázaro, um feito extraordinário. E ali foi um quê? Mais um sinal. Nós tivemos o sinal do cego, do paralítico e agora mais um sinal da ressurreição. E toda essa história, todo esse contexto foi antes da morte de Cristo, que ele estava demonstrando que isso iria acontecer, só que dentro desses milagres que ele estava fazendo e dialogando com as pessoas. E, sem mais delongas, vamos para a quinta-feira com os nossos convidados. E aqui, só para te puxando um gancho de quarta-feira ali, voltando um pouco, né? Ali os fariseus eles já tinham vindo ali da cura do paralítico, do cego de nascença, né? Então eles já tinham tido alguns sinais, né? Eles já tinham tido tudo que precisava para que pudessem crer. E mesmo assim eles não creram. Então ali diz assim, né? Não havia mais nada que pudesse ser feito para que eles crescem. Eles haviam endurecido o coração, e aí que a gente vai então para a parte de quinta-feira, que a ressurreição de Lázaro ali, ele teve uma divisão ali de sentimentos, gerou ali algumas reações opostas, né? Algumas pessoas creram, ficaram maravilhadas, como a gente já comentou aqui, e outros não. Outros ali fecharam o coração para tudo aquilo, para todo aquele ocorrido, né? Aqueles fariseus ali, e eles não focavam ali no milagre que Jesus tinha feito, no poder que ele tinha, mas eles estavam ali com o coração bem fechado para isso. Então, muitas vezes a gente procura sinais, a gente procura então milagres, mas não é o milagre, né? Não é o milagre em si que vai nos salvar, não é o milagre em si que vai mudar o nosso coração. O que a gente precisa, então, é de um novo coração. E era o que eles precisavam ali. E ali até diz assim, né? O que precisam é de um novo coração, não de mais sinais, não de mais milagres, não de mais informações. O que a gente precisa é, sim, de ter um coração quebrantado, né, por Cristo, ser, então, quebrado, ser, então, refeito por esse Jesus que transforma vidas, né? E ali fala assim, a liderança desejava manter em vigor o sistema religioso que controlavam e o poder que desfrutavam a partir dele. Então, ali eles estavam acostumados com o que eles manipulavam ali na sociedade, no povo. Então, um milagre desses que Jesus ali estava fazendo, para eles soava como uma ameaça para eles ali, né? Como que um homem desses chega, né? Cura um cego, né, de nascença, um paralítico, e agora ele ressuscita no quarto dia, que era impossível disso acontecer, né? E eles ficaram ali ameaçados, né, com o que poderiam fazer ali com a liderança deles. Então eles estavam preocupados, não eram com o milagre, com o Messias que viria, eles não estavam preocupados com isso, eles estavam preocupados e com o coração aqui neste mundo, né? Com o que eles perderiam, com o povo que eles perderiam, que não seguiriam mais ali o que eles ditavam, mas sim agora que pessoas então
seriam convertidas então por esse Cristo que pode até, né, dar um nó ali na morte, né? Então, essa parte aqui de quinta-feira é dividida entre o Gabriel. Não vou falar muito aí para não pegar a parte dele também. Vou dar um pouquinho para ele falar também ali sobre a parte de quinta-feira, que eu fiquei indignada pela reação deles e pelo que eles estavam preocupados. E você, Gabriel? Tem uma parte aqui, eu tô com medo de falar e tá errado. Eu sinto que eu vi alguma coisa, mas eu não sei, para não falar coisa errada. Mas, se eu não me engano, um dos medos além dessa questão, acho que está em João 12, 9 e 11. Mas eu tenho que confirmar se é só dessa parte ou se está em outro lugar. Que fala que, por exemplo, Jesus começando a fazer os feitos. Os homens iam começar a ficar, tipo assim, do lado de Jesus, com as coisas, os milagres que ele ia fazer. Iriam querer eleger Jesus na parte da política. Tanto que, quando ele estava lá na outra cidade, lá em Casa Samaritana, o pessoal estava já querendo pegar Jesus e colocar ele na parte da política, né? Querendo eleger ele e tudo mais. Então, o pessoal ia ficar nesse lado, assim por dizer. O que ia acontecer? Aí entra o ponto que eu não tenho certeza. Roma ia ficar de olho naquilo lá e ia querer invadir. E aí ia acontecer, talvez, um massacre, ia acontecer, tipo assim, uma guerra lá, e o pessoal ficou com medo do pessoal, não sei se eram assírios, eu não sei o que era, eu li alguma coisa assim, de virem de fora e acontecer isso. Mas, desculpa pra ir dormir, né? Satanás colocou isso na cabeça do pessoal. Sabe quando ele vem, Satanás vem e coloca nas cabeças pra dar uma desculpa de... Não tem porquê. Então, aconteceu isso com a liderança, né? E aí fala assim, além disso, eles queriam controlar, né? Eles queriam controlar o poder e tudo mais. E, além disso, Caifás, o sumo sacerdote da época, ele fez a surpreendente observação, né? Que seria melhor que alguém morresse do que a nação se perdesse. Que João comenta que, ironicamente, o próprio Caifás não percebeu o significado de suas palavras. E aí, olhando para trás a partir de uma perspectiva pós-ressurreição, João disse claramente que a morte de Jesus é o meio pelo qual Deus está unindo a sua família universal. Né? A mim existe outros apriscos, convém a guiá-los e tudo mais. E o concílio, então, decidiu que precisava prender Jesus. Não para ser julgado, mas para matá-lo. Só para que ele fosse morto. E você vê, né, nesses versículos que você falou ali de João 12, de 9 a 19, de 9 a 19. E ali vai estar explicando um pouquinho, né? É a mesma coisa de, tipo, a nossa política aqui, né, tá ali governando, e aí tem, então, um monte de gente fazendo passeata contra aquele governo. Então, eles ficaram com medo disso acontecer, tanto que ali nos versos, né, de João capítulo 12, no verso 10 e 11, diz assim: então, os principais sacerdotes decidiram matar também a Lázaro. Por quê? Ali no verso 11 vai explicar: pois por causa dele, muitos do povo os haviam abandonado e criam em Jesus. Então, haviam abandonado ali, porque eles ali eram como se fosse... Os mestres da lei, os poderosos, né? Então, ali eles estavam preocupados em perder isso, né? E tanto que ele falava, porque eles estavam realmente preocupados em perder muitos dos povos ali que seguiam eles ali, que admiravam eles, né? Que veneravam eles ali, e haviam abandonado e começaram a crer em Jesus depois do que aconteceu. Então, eles queriam matar não só Jesus, mas também Lázaro, que era um testemunho vivo, né, do que realmente Jesus tinha o poder de fazer. Então, eles tinham até raiva de olhar para Lázaro, que era esse testemunho vivo ali, do que Jesus tinha poder. Exato. E aí a gente vem finalizando, que mostra depois Jesus indo a nordeste, a uma área montanhosa, a nordeste de Jerusalém, ali, né? Não, da Judéia. Não, de Jerusalém mesmo. E ele não viajou mais depois publicamente para a Judéia. E aí falam, será que ele fugiu, coisa do tipo. Mas não, naquele momento ele já sabia que o fim dele estava se aproximando, né?
E então ele tinha um controle sobre ele ali, ele tinha o próprio controle. E conforme ilustrado pelas diferentes reações, né, a ressurreição de Lázaro, a revelação do poder de Jesus resulta ou em fé ou em uma resistência. E houve a resistência do povo. E encontramos esse tema presente desde o começo do Evangelho de João. Desde o começo sempre está falando dessa resistência em crer naquilo que é. É por isso que é tão difícil a gente... Naquilo que é óbvio. Mas é tão difícil porque hoje em dia, é o que eu falo, existem alguns milagres que a gente vê, existem pessoas que são curadas de cegueira, de surdez, existem pessoas que... Existem alguns milagres, mas hoje é tão difícil acreditar em alguns porque a gente não sabe a procedência, eu falo, porque Satanás também realiza obras, assim, boas, assim por dizer, para tapar buraco. Sabe, passar um pano por cima de um buraco, que parece que foi boa, e você pisa no buraco e você quebra a perna. E eu coloco na posição seguinte. Naquela época, dependendo do milagre, eu ia falar, rapaz, será que é isso mesmo? O cara ressurgiu dos mortos? Eu estou colocando uma consideração da minha mente naquela época lá. Mas, tipo assim, cara, se é o Messias, se ele está falando que ele é, e ele fez um negócio desse... Deus, o que eu faço para seguir? Entendeu? Aí fala, deixa tudo e me segue. Então deixa eu falar com a minha mãe só me despedir. Não, então não serve mais, por exemplo, já ia tomar. Então, naquela época existe meio esses pontos, assim, a gente fala, como que não é óbvio, mas naquela época lá o pessoal ia ficar, rapaz, imagina, gente, ressuscitar, os milagres, acontecia tanta coisa, acontecia fogo caindo no céu, Moisés abriu, mas aí tem coluna de fogo protegeu o pessoal, tinha maná caindo no céu, Moisés abriu o Mar Vermelho. Então, como assim? E aquele povo ainda que acompanhava, por que eles ficaram tanto tempo no Egito? Porque mesmo com tantas coisas, apresentando a Deus tantas coisas, eles ainda continuavam a criar altares para Baalins. Não, sabe, é uns negócios que naquele ponto não... Fico louco. É que nem a gente acabou de falar, né, ali, porque assim, se eles tivessem o coração aberto, né, o coração não de pedra, né, como... também é citado pelas escrituras, né? Mas um coração de carne, que é o que Jesus pode dar, eles veriam isso, porque os discípulos ali, quando foram chamados, eles não pensaram duas vezes, eles abandonaram tudo, deixaram tudo para trás, famílias, tudo, e começaram a seguir Jesus, né? Eu lembro João aqui, que é um dos mais novos ali dos seus discípulos, um menino, um jovem, né? Um jovenzinho, um adolescente ali, abandonou tudo e começou a seguir a Jesus. Então não pensou em mais nada, né? Tanto que quando ele estava na ilha de Pátimos, ele mesmo disse, né? Não haverá mais mar, né? E o que separava João de todos os seus amigos, de todos os seus queridos, era esse mar. Por isso que ele diz ali, né? Não haverá mais mar. E eu penso assim, que Jesus ele era encantador, para quem realmente tinha um coração de carne, para quem realmente estava com o coração aberto. Tanto que nessa lição de quinta fala, não importa o tanto de milagres, né? Não importa o que Jesus faça, se a pessoa não tiver com o coração aberto, não vai adiantar. Que é como os fariseus ali, eles presenciaram não só a ressurreição de Lázaro, mas muitos outros milagres, muitas outras coisas, e eles estavam preocupados com o próprio eu. Tanto que o pecado ele surgiu por causa do orgulho dentro de um coração de um anjo que era perfeito, do próprio eu, cresceu a cabeça dele. E os fariseus também, o próprio eu, o poder que eles tinham, cresceu também a cabeça deles ali, né? Não estavam preocupados, estavam com o coração tão endurecidos, né? Que não permitiram ali que essa essência de Jesus ali impactasse a vida deles de uma tal maneira que eles não conseguissem resistir. Desculpa pegar mais só um pedacinho, Jonas, mas eu gosto de pensar assim, e se fosse eu naquele lugar, será que eu teria essa reação? Será que eu fecharia o coração? Será que eu... Porque assim, muitas pessoas dizem, lá, tá tão óbvio, não é possível que eles não... E as pessoas insistem em ficar pedindo Deus, tipo assim, Deus, faz fogo com seus ministros, apresenta pra nós, se manifesta aqui. E tipo assim, aí Deus não se manifesta e as pessoas se frustram. E tipo assim, se baseia naquilo ali. Porque não aconteceu, Deus não quer falar comigo, sabe? Então, hoje em dia, as pessoas querem ver
o que os nossos antepassados viram. Mas ali eu não sei explicar, ali era o começo, era todo um andamento. Hoje acontece tanta coisa assim estranha e a gente fica tão preocupado em ver que é o que fala, mesmo que se ressurgisse dentre os mortos, ainda assim não faria com que a pessoa cresça em Deus, mesmo que se surgisse. Enfim, é isso. Muito bem explanado essa parte de quinta-feira. Não vou ter nenhum comentário para estar falando sobre quinta-feira, mas queria falar para você que está nos assistindo, para que você entenda o que a Leia citou sobre a questão do paralítico, do cego. Nós temos as nossas lições passadas. Nós temos também sobre Sicar, também faz parte da nossa lição passada. Então, o que acontece? Você pode estar maratonando aí a nossa lição para que você possa entender o contexto do porquê que nós estamos citando esses milagres que aconteceram também no ministério de Cristo. E nós chegamos na nossa sexta-feira, que é o nosso último dia, e nós temos o título aqui, desapontamento e tristeza. E por que desapontamento? Porque Cristo, ele sabia o que estava acontecendo com Lázaro, só que os discípulos, como pessoas como nós, fazemos o que o Gabriel citou. Eles começaram a ficar desapontados porque pensaram que Cristo não estava dando bola para uma família que ele amava tanto ali em Betânia, que era a família ali de Marta, Maria e Lázaro, porque ele não respondeu, ele não foi de imediato àquele lugar, porque ele poderia pegar um mensageiro e ir até lá com mais depressa possível, porque ele tinha a capacidade e os discípulos já tinham visto os outros milagres que ele já tinha feito. Então ali Cristo ficou desapontado por causa da questão de aceleração que a gente tem, aquela capacidade de querer fazer tudo rapidamente, sem às vezes a gente pensar qual que é realmente o plano de Deus para aquele momento ou para aquilo, né? E eu costumo dizer assim que eu tenho aprendido uma questão assim, a gente tem que dar graças para tudo, né? Mas obviamente que a gente sabe que nem tudo a gente consegue dar graças, porque acontecem coisas que às vezes a gente não está esperando e a gente não sabe como aquilo aconteceu. E a gente tem a questão de quê? De questionar, né? Por que eu de novo, né? De novo está acontecendo isso comigo novamente. Só que a gente não entende qual que é a questão que Cristo quer nos demonstrar. Então a gente tem que tirar algo bom do porquê que aconteceu isso comigo, porquê que eu tomei chuva 3 dias seguidos, porquê que eu fui trabalhar e cheguei no momento na hora que eu cheguei lá, eu esqueci a parte principal, eu esqueci o tênis, ou eu esqueci a chave, ou esqueci a chave na moto. Isso já aconteceu comigo, esqueci a chave na moto, entrei no banco, voltei, falei, cadê a chave? Tá na moto. Então, isso acontece, e a gente quer o quê? Imediatismo, e isso nos proporciona grandes erros, porque toda vez que a gente quer de imediato, a gente acaba errando bastante. Então ali Cristo, ele demonstrou de uma certa forma. Por quê? Porque a partir do momento que ele falou que Lázaro estava adormecido, mudou completamente a cabeça dos discípulos. Eles começaram a entender realmente o que Cristo estava querendo dizer naquele momento. E isso que é interessante. E aí nós entramos na parte da tristeza. Por quê? Porque a gente pensa assim, nossa, mas as pessoas morrem, nossos entes queridos morrem, mas será que Cristo sofre com essas questões? Sim, ele sofre, ele é um humano, ele continua sendo humano porque ele foi humano aqui, e ele tem esse sentimento, ele sabe o sentimento de perda. Então ali, se tiver que chorar, ele vai chorar, se tiver que ficar alegre, ele vai ficar alegre, porque ele teve uma sensação de passar pelo aquilo que nós passamos. Então, as nossas perdas nos machucam, mas machuca Cristo também. Por quê? Porque ele vê além, né? Porque ele vê se a pessoa ela vai poder ser salva ou não, né? Por mais que vai passar pelo juízo, nós sabemos que Deus sabe o futuro, então ele sabe como que vai funcionar as coisas. E o interessante também é que ele não chorou apenas ali
por conta de Lázaro? Porque ele já sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele chorou porque a maioria daquelas pessoas que estavam com ele eram as pessoas que iriam planejar a sua morte, que é o que nós possivelmente vamos estar vendo mais à frente. Então você imagina que Jesus chorou. Ele chorou naquele momento por questões mais aprofundadas que as pessoas não poderiam entender naquele momento, que era que a maioria daquelas pessoas que estavam ali seriam as pessoas que iriam planejar um acontecimento maior do universo, que igual o Gabriel nos citou aqui, que é a morte de Cristo. Então você imagina, você está ali naquele momento, e naquele momento você, nossa, que legal, Cristo fez, eu estou acreditando e tal, e depois você está contra Deus por alguma questão que você tem aí com você. Às vezes você tem isso já com você. Às vezes você está nervoso, ficou bravo com Deus por algum motivo. Mas você tem que pensar o seguinte: não fique, porque Deus ele é justo e ele não erra. Então, se acontecer alguma coisa, questione a Deus no seu íntimo ali, no seu quarto. Uma oração, ela faz a diferença. E você orar sinceramente vale muito mais do que uma pessoa que possa enfeitar uma oração. Então, se você está ali, não precisa nem pedir. Faz uma oração sem pedir e sem agradecer. Só conversa. Já fizeram isso alguma vez? Se vocês não fizeram, tente fazer. Eu já tentei, a maioria das vezes a gente já começa agradecendo ou pedindo. A gente não consegue conversar. E Cristo quer que você converse, Ele quer que você o questione. Por quê? Porque Ele fez nós desta forma. Ele deu o livre-arbítrio para que a gente pudesse questionar. Então, assim, Ele é amável, Ele é compassivo, e Ele tiver que te dar carinho, Ele vai te dar carinho. E Ele é a única pessoa que jamais vai te abandonar, a não ser que você queira. Se você escolher abandonar Ele, aí Ele vai sair porque Ele não vai forçar. Mas se você quiser continuar com Ele, Ele sempre estará ali para estar com você. Então, assim, vamos enfatizar todos os pontos que nós falamos aqui na lição, que nos retrata que aqueles acontecimentos, aqueles milagres, tudo tinha um propósito: mostrar a Cristo, mostrar a Deus. E ali também estava demonstrando como que seria a caminhada de Cristo, porque começou a demonstrar a perseguição que ele estava ocorrendo. E ali estava fazendo tudo o quê? Tudo parte do plano da salvação. Então, se você ficou até este momento, vou pedir para que nossos convidados, se quiserem falar alguma coisinha aí para deixar para a galera aí na sexta-feira, fiquem à vontade e assim a gente finaliza. Acho que eu vou falar mais não. A gente já falou tudo que precisava, e então que a gente possa realmente não esperar por milagres, mas pedir Ele para um novo coração e também esperar o tempo de Deus. Há propósito para todas as coisas, né, debaixo dos céus. Então, há propósito para todas as coisas. Deus sabe o momento certo, então a gente precisa esperar. E a gente também tem que confiar que Ele está fazendo tudo por nós e também sofre por cada sofrimento nosso. Como Jesus chorou ali por Lázaro, eu tenho certeza que Ele chora também por tudo que a gente passa aqui, pelo pecado que entrou nesse mundo e que faz nos tanto sofrer. Imagina um pai vendo seu filho ali sendo massacrado pelo inimigo. Eu faço ali, viro uma leoa pelos meus filhos, né? Choro também pelo que acontece com eles. Imagina Deus, né? Jesus, olhando lá do céu, Ele não vai se indignar do que acontece com a gente. Então, que a gente possa ter isso sempre em mente. É maravilhoso isso na lição de Lázaro. Muito bem, vou pedir aqui para que o Gabriel faça a nossa oração final, para que a gente possa finalizar. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, diante do Senhor nos colocamos agora, Pai, para pedir uma simples coisa, um coração humilde, Pai. Pois, como podemos ver durante todo o Evangelho de João, os judeus, fariseus se intitulavam como superiores, como grandes conhecedores da palavra do Senhor, e ali eles limitavam o amor do Senhor, Pai.
julgando quem o Senhor amaria ou como deveria ser. E o Senhor vem mostrar que nos mais simples corações, Pai, o Senhor faz grandes eventos, grandes milagres, Pai, grandes transformações. Dessa forma, Pai, pedimos que o Senhor transforme o nosso coração humildemente, para que a gente reconheça que a gente diminua e o Senhor cresça, Pai. Que o Senhor transborde o nosso coração pequeno para alcançar outros corações também. Que a gente tenha paciência, humildade e bondade no coração em tudo que fazermos, Pai. Esse é o meu simples pedido que eu tenho para hoje. É o que peço em nome por amor de Jesus. Amém. E você que ficou aí no nosso podcast, compartilha com os amigos aí. Vamos lá, pelo menos umas 5 pessoas, uns 5 amigos você pode estar compartilhando. E já deixa seu like, deixa seu comentário também, que a gente vai estar observando. E não se esqueça da nossa próxima lição, nossa lição 8, que diz assim: a sombra da cruz. Se você quer entender um pouco mais sobre essa questão, a sombra da cruz, você não pode perder a nossa lição 8. Tchau, tchau, obrigado. Agora sim.